A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é cheiroso, ele é bom, ele é fiel. 28 de junho de 2024, capítulo 4. Amém? Da Cartas aos Gálatas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos agora no capítulo 4. Nós vamos continuar, né? Agora nós vamos falar sobre os escravos e livres em Cristo Jesus. Do verso 1 ao verso 7, Paulo escreve falando sobre a liberdade em Cristo e sobre o tempo de Deus. Olha só, o verso 4 diz assim, ó, todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Olha só, esse versículo é muito forte. Esse versículo 4, ele está falando do tempo kairos, né, do tempo determinado por Deus, tempo que o Senhor preparou, o tempo e o momento escolhido de Deus de se apresentar a nós através da vida do seu filho escolhido, Jesus Cristo, para que Jesus cumprisse as regras. Jesus veio como homem, 100% Deus, e cumpriu a lei. Jesus se submeteu à lei, então Jesus cumpriu toda a lei. E ali o Senhor se fez, né, conhecer para cada um de nós, para cada um daqueles que aceitaram receber essa revelação através da pessoa de Jesus Cristo, para o tempo determinado, que é o tempo do Senhor. Todos aqueles que nele crê serão transformados, né? E seremos feitos de filhos menores a filhos adultos livres em Cristo Jesus. É maravilhoso. Esse capítulo fala de liberdade em Cristo Jesus. Nesse capítulo, Paulo vai falar sobre adoção, né? Nós somos adotados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no verso 12, não falar aquele que aceitou Jesus como Senhor do Senhor, foi adotado, recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Então, quando a gente aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós recebemos esse direito de se tornar filhos de Deus. Então, o tempo determinado do Senhor chegou na sua vida, o tempo determinado de Deus chegou na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Então, é isso que Paulo escreve aqui, que o tempo do Senhor havia chegado, a plenitude dos tempos, o tempo determinado, escolhido por Deus, para cumprir a vontade dele e ele se revelar a nós através do seu Filho Jesus. Porque o desejo do Senhor era ter relacionamento com seu povo, com Israel, com o povo de Israel. Só que o povo de Israel não entendeu. Então, o Senhor manteve esse relacionamento com aqueles que se entregou a ele. Então, nós podemos chamar Deus de Pai. Aleluia. Sem medo de errar. Pode chamar ele de Pai, porque ele é o teu Pai. Você foi adotado. Louvado seja Deus. E nós éramos escravos das trevas. Nós éramos filhos da perdição, no pecado, no erro, nas falhas, em tudo aquilo que é errado a gente praticava. Nós éramos escravos na escuridão das trevas e ali nós somos transportados, tirados das trevas para a sua maravilhosa luz e se tornamos filhos do Deus vivo, amém? Então nós saímos das trevas e recebemos liberdade para a luz, então estamos em Deus e podemos chamar ele de Pai. Louvado seja Deus. Do verso 8 o verso 7 também eu quero ler aqui, porque o verso 6 e 7 é muito forte também. Fala assim, ó, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. Obrigada, Jesus. Ele clama, Abba, Pai. O Espírito Santo clama, Abba, Pai. Pode chamar Deus de Pai. Quando você vê alguém chamar de pai, paizinho, de papai, é porque tem relacionamento, intimidade. E já entendeu que é filho de Deus. Aleluia. Ele não é só o teu Deus, ele não é só o teu Senhor, ele não é só o teu Salvador, ele é teu Pai. Então chama ele de Pai, sem medo de errar. Você é filho de Deus, louvado seja Deus. No verso 7 diz, portanto, tu não é mais escravo, mas filho. Tu não é mais escravo. Filho, eu não sou mais escrava, eu sou filha, louvado seja Deus. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Filho tem intimidade, relacionamento. Tu é herdeiro, meu irmão. Tu é herdeiro do céu, minha irmã. Nós temos relacionamento com Deus. Nós não somos mais escravos, nós somos livres em Cristo e somos herdeiros. Assim como os judeus que creem em Jesus Cristo e aceitar a fé em Jesus Cristo são herdeiros, nós também somos herdeiros. Brasileiros é herdeiro, todos aqueles de todas as nações que se entregaram a Jesus, nós somos herdeiros. Aquele que aceita Jesus como Senhor da sua filha se torna filho de Deus. Louvado seja Deus pela salvação. Deus é maravilhoso. Aí
do verso 8, ele vai falar agora o zelo pela doutrina sadia. Não é a doutrina doente, a doutrina religiosa que muitos aqui estavam guardando. É a doutrina sadia na palavra em Cristo Jesus. No verso 11 ele diz: temo que outra vez tenha ministrado inutilmente convosco. Vai falar: será que tudo que foi vivido foi inutilmente? Vocês esqueceram tudo? No passado, quando não conheceis a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Então a gente servia aos deuses estranhos, né? Alguém talvez vivia na religião da macumbaria, na religião do catolicismo, na religião ali do espiritismo, na religião, porque agora se tornou tudo religião, então vivia lá nessas práticas mundanas, ou se denominava um ateu que não crê em nada, né? Ou disse: eu creio em Deus, mas eu não sou de igreja nenhuma. Eu era assim: eu acredito em Deus, mas não sou de igreja nenhuma. Eu falava isso: eu acredito em Deus, não gosto de igreja nenhuma, não sou nada. Eu só acredito em Deus. Era assim que eu falava. Essa era a minha resposta. Se alguém perguntasse: você vai em alguma igreja? Eu não vou em lugar nenhum. Não gosto de nada, nada, nada. Eu creio em Deus. Pronto, só acredito em Deus. Era assim que era o meu posicionamento. Então, a gente precisa entender isso. Nós saímos das trevas para a luz. Nós somos livres, temos a liberdade no Senhor. Agora nós não somos mais escravos. Aleluia. Habita dentro de nós o Espírito Santo que clama: Abba, Pai. Aleluia. Nós temos a presença de Deus em nós. Louvado seja Deus. Então o zelo por essa doutrina santa, essa doutrina sadia, não essa doutrina doente que muitos ainda até hoje vivem debaixo desse jugo de escravidão e ainda querem colocar outros escravos. Algumas denominações que colocam jugo, que colocam leis que nem eles mesmos cumprem, né? Que requer de pessoas aquilo que eles não fazem. Então nós precisamos entender que nós somos livres e temos liberdade. Mas cuidado, hein? Para não usar essa liberdade em Cristo como a igreja de Coríntios queria usar, tá? A igreja de Coríntios queria usar a liberdade em Cristo Jesus para praticar todos os tipos de pecado que achava que estava certo. Queriam viver uma vida promíscua porque era livre em Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado para não querer viver uma vida de pecado dizendo que tem liberdade em Cristo para pecar. Cuidado. Amém? Isso é transgressão, é avançar o limite que é dado para cada um de nós. E nós não podemos ter esse entendimento. Não podemos voltar aos rudimentos dos fracassos da lei. Não podemos voltar aos rudimentos das fracos que as leis impõem. Nós precisamos ter esse posicionamento. Era isso que Paulo estava falando para eles: não volta aos rudimentos fracos da lei. Não volte aos rudimentos fracos da lei. E eles estavam voltando novamente para debaixo do jugo da lei, sendo que o Senhor já havia os salvado. Aí Paulo fala no verso 12 assim: caros irmãos, logo vos que torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, em nada me ofendestes. Ele está dizendo assim: eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Eu quero que vocês façam aquilo que eu fiz. Abandona a religiosidade, abandona os falsos deuses, abandona a religiosidade que eu vivi, matando irmãos por amor a Deus, dizendo que era para Deus. Veja, siga o meu exemplo, verdadeiramente tenha uma conversão, viva livre da religião, viva livre em Cristo Jesus. Ele me usa como exemplo. Eu estou firme, eu continuo cristão, crente em Cristo Jesus. Então ele está chamando a igreja para olhar o exemplo dele, não olhar o exemplo daqueles falsos líderes, daqueles falsos religiosos que estavam ali distorcendo, deturpando a doutrina na igreja em Gálatas. Então ele está falando, agora ele fala do verso 13 ao verso 15 sobre a visão dele. No verso 15, o finalzinho, parte C, ele diz: se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para ofereceres a mim. Ele está falando do zelo, do cuidado que a igreja teve com ele, do amor, do carinho que a igreja recebeu. A igreja tinha esquecido de tudo isso, que ele esteve junto com eles, mesmo com deficiência física, ele pregou, ele ensinou, e ele está trazendo a mente dos irmãos: vocês esqueceram quem eu sou, quem foi a pessoa que esteve com vocês, mesmo doente, mesmo com a deficiência física, mesmo porque alguns dizem que das enfermidades que Paulo tinha, e cada um vai estar, mas assim, o único texto básico, mais ou menos, que a gente pode entender que ele tinha deficiência na sua visão, é esse, né, que parece que ele tinha uma deficiência na visão. Eu também acredito que era na visão, porque a gente vai ver que depois, quando ele tem encontro com o Senhor na estrada de Damasco, ali ele fica 3 dias cego, né, o texto diz que ele ficou cego, e aqui cita mais uma vez. Então eu acredito que era na visão, né, o espinho na carne que Deus deixou em Paulo, porque o Senhor sempre vai deixar um espinho na carne em nós, pra gente não esquecer da onde a gente saiu e quem nós éramos, amém? Louvado seja Deus. Então, a plenitude de Deus chegou na sua vida para transformação, mas o Senhor sempre vai te lembrar de onde você saiu. Ele sempre vai lembrar: missionário, a gente tem que esquecer. Não, minha irmã, se você esquecer totalmente de quem você foi, de quem você era, você não valoriza nem glorifica a Deus por quem você se tornou. Eu sempre procuro lembrar de onde Deus me tirou, quem eu fui, para mim não esquecer que tudo que eu sou, tudo que eu estou me tornando, está sendo por Deus. Amém? Louvado seja Deus.
Aí ele vai falar com uma franqueza muito grande, do verso 16 em diante, até o verso 20, ele vai trazer uma franqueza nas suas palavras, para trazer um despertamento para os irmãos. Será possível que tornei-vos inimigo apenas vos declarar a verdade? O verso 16 ele já está falando, será que eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade para vocês? Vocês gostam tanto de viver no engano que quem fala a verdade se torna inimigo? E aí ele começa a falar, o verso 18 ele fala, e muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Quer dizer, não seja zeloso só porque eu tenho pessoas que é assim, quando chega perto da liderança, ele transforma, ele fica bonzinho, mas quando tá longe, mostra quem é, tira a capa, tira a máscara, tira tudo e revela quem é ali. Então Paulo está trazendo a sua franqueza das suas palavras, para que os irmãos ali entenda que eles já são livres, eles não podiam voltar ao jugo da lei novamente. Do verso 21 em diante até o verso 31, ele vai usar o exemplo de Abraão, de Sara, de Agar, de Isaac e de Ismael. Ele vai trazer o exemplo dessa família patriarcal, ele vai trazer o exemplo da escolha do Senhor, que foi Abraão, o pai da fé. Ele vai mostrar que a família de Abraão não era perfeita e que havia perseguição até dentro da casa. Por quê? Abraão apressa a promessa de Deus na vida dele, dá ouvido a Sara e apressa a promessa. Ele cede à ansiedade de Sara e os desejos dele. Ele cede também as suas vontades. E aí ele vai incluir Agar na sua família. E nós sabemos que o relacionamento de Abraão com a sua família dentro da sua casa se tornou muito difícil pelo fato de apressar e de querer tomar o lugar de Deus. Então, a gente precisa entender que toda decisão que nós tomamos precipitada tem consequência. Porquanto está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Aqui ele vai usar esse exemplo aqui, é tanto que no verso, acho que é o verso 24, ele fala, bem, estou usando essa história como ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Sara e Agar prefiguram 2 alianças. A aliança com Sara é a aliança dos filhos livres, e a aliança com Agar é o dos escravos. Então ele está dizendo, nós somos da aliança de Sara, nós somos da descendência de Abraão, nós somos livres em Cristo Jesus. É tanto que Jesus fala que Abraão ansiou para ver o dia do Senhor, o dia que o Senhor viria, no capítulo 7, se eu não me engano, do Evangelho de João. O Senhor fala ali que Abraão teve esse, quando os judeus ali religiosos, a turma aqui da perseguição aqui, estavam perseguindo Jesus, não aceitavam Jesus, eles falaram que eles eram filhos de Abraão, e Jesus fala assim, Abraão ansiou pelo meu dia, se fosse filho de Abraão, vocês me reconheceriam, vocês não estariam me perseguindo, não estariam me caluniando, não estariam querendo me levar à morte. Então o Senhor fala isso. Então aqui ele vai usar essa história de Abraão como ilustração para eles. Por quê? Porque quem perseguia os judeus, eles entendiam, eles não aceitavam os gentios se tornar filhos de Abraão. E aqui estava toda aquela situação que Paulo está escrevendo aqui em relação à igreja, aos Gálatas, como em outras cartas que havia essas situações acontecendo. Então Isaac é o filho da promessa, Ismael era o escravo. Você vê que por essa atitude de Abraão ou de Sara, você vê que até hoje permeia essa confusão, né? Essa briga de família, né? Que nós vemos lá, aqui lá, o Islã, Irã, né? Acho que é Irã, brigando lá com Israel nessa guerra que nós estamos vivendo aí há anos, que perpetra séculos. Então nós sabemos que essa guerra é antiga e é de família. Então nós precisamos entender, irmãos, toda decisão que nós tomamos tem uma consequência. Pessoas legalistas, elas têm o mesmo posicionamento de Ismael, que querem exigir algo, mesmo que não é dele. Então se tornam-se pessoas legalistas, pessoas perseguidoras, pessoas que se tornam pessoas doentias. Então ele está falando, nós não somos, né, mais escravos, nós somos livres. E ele usa a história aqui de Abraão e as mulheres dele para trazer um grande exemplo de liberdade em Cristo para nós, amém? Então eu vou ler aqui o verso 27, depois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas a luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Isaías 54, a promessa de Deus, alegra-te, tu vai gerar, alegra-te, o filho da mulher abandonada, Agar, porque Agar ela vai ser abandonada, ela vai ser tirada do seu lar junto com seus filhos para ir sair, porque ela não fazia parte da promessa de Deus. Irmãos, alegra-te, missionário, ainda estou gerando, alegra-te porque tu vai gerar, eu ainda não gerei, a promessa de Deus não se cumpriu, alegra-te porque tu vai gerar, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, independente, eu tenho essa convicção no meu coração, irmãos, independente do que eu viver, eu vai cumprir a promessa da minha vida, só não vai cumprir se eu não quiser, só não vai cumprir se eu não crer, se eu não acreditar, ou se eu parar, estacionar. Agora, se eu continuar a caminhar, continuar marchando, caminhando, vai se cumprir. Oh glória, que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, você receba essa liberdade em Cristo Jesus. Fica aqui no verso 6 e 7, para a glória do nome do Senhor, porque sois filhos de
Deus, aleluia, enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e ele chama e clama, Abba Pai. Então fica aí crendo, acreditando, porque o Senhor está conosco, o Espírito dele testifica, aleluia, que nós somos filhos de Deus. É por isso que em Romanos, no capítulo 8, Paulo escreve: quem nos separará do amor de Deus? Ninguém nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o povo, nada pode nos separar do amor dele, a não ser que nós queremos sair da presença dele. Fora isso, ninguém te tira, aleluia. Então fique firme, louvado seja Deus, e não pare por nada. Receba essa liberdade que Deus te deu e viva em Cristo sem julgo, porque tem crente que tá na igreja, mas tá com julgo, tá com a cabeça pesada, tá com pensamento de acusação. Irmãos, rever, comece a orar, a pedir a Deus essa liberdade, porque Satanás, ele é acusador. Mesmo que você tá ali se esforçando para viver com o Senhor, a sua consciência te julga, te pressiona, te oprime. Então procure orar ao Senhor, pedindo a Deus essa liberdade nele, para que nada venha te acusar, amém? Se levantarem calúnia, defamação, perseguição, se falarem mal de você, não vão conseguir te oprimir, porque você é livre, você sabe quem você é, você tem consciência do Deus que você serve. Às vezes eu passo em algumas situações que pessoas maquinam mal contra a minha vida, se levantam, e eu vejo situações que eu vejo que é armação para ver se me oprime, se me entristece, se tira a minha alegria, se tira a minha paz, mas não consegue. Por que não consegue? Porque eu sou boa? Não. Porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque eu tenho liberdade em Cristo, eu sei o Deus que me chamou. Até se você falar, irmãos, e você se arrepender verdadeiramente, o teu pai, ele te perdoa. Então receba perdão de Deus e continue, só não viva no pecado, porque quando a mulher que é pega em adultério, no capítulo 8 do Evangelho de João, o Senhor falou: vai e não peques mais. Não é ir ficar pecando e vindo pedir perdão, não. Perdão é pra você sim, é pra mim sim, mas é um perdão que tem que vir sincero, de um verdadeiro arrependimento, amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele te alcance. Final de semana chegando, ore por mim, eu oro por vocês, juntos nós chegaremos ao céu. Mais uma semana concluída junto, mais uma semana de mão dada pra glória de Deus, mais uma semana, mais 5 dias aqui no Desperta Crente. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que se inscreveu no canal agora. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos continuar firme nessa marcha, olhando para o autor e consumador da nossa fé, amém? Deus te abençoe. Escreve aí no comentário, fala de que estado você está, fala de onde você está, que eu quero glorificar a Deus também nesse comentário seu, amém? Se inscreva no canal, dá o like, compartilhe, nós estamos juntos para a glória de Deus. Semana que vem vai ficar menos puxado para mim, que aí eu paro de trabalhar, minha filha volta a trabalhar, vai ficar um pouquinho mais tranquilo para mim, em nome de Jesus, pra gente estar mais firme aqui. Eu tenho gravado o vídeo, não sei se você percebeu, mas eu tenho ficado muito cansado, porque eu tô trabalhando direto, mas Jesus tem glorificado o nome dele, e nós estamos firmes porque Deus é fiel. Deus te abençoe, que a graça te alcance.